noite, povo de Deus. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Então, fica à vontade, cumprimenta o irmão que está do seu lado, antes de você sentar. Fala boa noite, que bom que você veio, aleluia. Olhe para essa cadeira que está vazia do seu lado, fala para ela, seja cheia em nome de Jesus. Cumpra o propósito que você foi chamado para cumprir. Obrigado, gente. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo, viu? Oh, aleluia. Glória a Deus. Queridos, o pastor essa semana, ele me incumbiu, de trazer algo para vocês. Como todo mundo que vem aqui em cima, a gente sempre busca uma direção, todas as vezes, inclusive ele também, graças a Deus nós somos guiados. Porque, embora seja a palavra que é sempre ministrada, ela por si só já é carregada de poder, mas nós queremos sempre ter o cuidado de transmitir aquilo que Deus quer transmitir ao povo para aquele tempo, para aquela estação, para aquelas pessoas, inclusive, que estão no culto, porque hoje não é o fato de ter muita gente ou de ter pouca gente que a mensagem ela é mudada. Pelo contrário, Deus ele já marcou, ele já sabia quem iria estar presente, então ele fala com os presentes, amém? Então, se caso ele tiver alguma correção, recebe aí, não é nada pessoal com ninguém, porque Deus é bom, amém? Ele corrige quem ele ama e ele dá uma chicotadinha em quem ele tem por filho. Oh, aleluia. Vamos lá, gente. Abra comigo a Bíblia de vocês. A gente vai começar em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 12. Eu quero ler na versão NVT, eu não sei se vai ter ali no telão. Eu acredito que sim. Primeira Pedro 2:12. Na versão NVT diz assim: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua salvação. Essa semana, eu não lembro se... Eu acredito que esse texto aqui, em especial, eu tirei da ministração do Toda Terça. Essa semana quem ministrou foi o Tiago Garcia. Se você procurar no YouTube, você vai ver lá Toda Terça. Vai estar a ministração dele. E me chamou muita atenção. Imediatamente, assim que o pastor ele me chamou para ministrar, e glória a Deus, como disse ele, deu um boi para mim, me chamou na terça, então tive um tempo para conseguir estudar algumas coisas. E eu fiquei pensando, sabe, a respeito do que dizer, qual era o propósito de Deus para essa reunião, o que Ele queria tratar no nosso coração. E eu fiquei pensando, como eu gosto muito de louvar a Deus, não cantando, mas com o meu coração, com o meu jeito de ser, que eu já sei que louvando, cantando não vai, sabe? Mas eu até escrevi um tema que é assim, louvando a Deus com o procedimento e com o amor. Porque eu acho muito interessante, assim, eu não louvo a Deus com a canção, Todos sabem que a minha voz, ela é única, aleluia, então eu não quero arriscar de louvar, porque daí vai que as pessoas gostam muito, então eu prefiro não arriscar. Mas, queridos, eu quero dizer para vocês, assim, de verdade mesmo, de todo o meu coração, que o nosso procedimento, o nosso exemplo lá fora, ele conta muito mais do que o nosso exemplo aqui dentro. Porque o nosso exemplo aqui dentro, ele
é fácil de ser mudado, porque nós estamos em um ambiente saudável, um ambiente onde uma pessoa ama a outra, nós estamos todos para o mesmo propósito, que é a salvação, que é adorar a Deus, que é viver a vida de Deus em nós. Então, aqui dentro é fácil. E é fácil assim, né? Ainda também não é, porque está todo mundo crescendo, aleluia. Sempre tem algumas divergências de opinião no nosso meio. E assim, está tudo bem também, né? Aleluia. O pastor que se vire para consertar tudo. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha aqui, é sério. Mas assim, o que transforma a nossa vida mesmo, o que não é o que transforma a nossa vida, mas o que determina a nossa vida e a nossa busca é o nosso procedimento lá fora. Porque, como eu disse, aqui dentro tudo é mil maravilhas. Mas como nesse texto, quando o apóstolo Pedro ele falou, ele disse, eu quero repetir, que o nosso comportamento entre os gentios, quem são os gentios? São as pessoas do mundo, as pessoas que não nasceram de novo. O nosso procedimento o nosso comportamento entre os gentios é o que vai determinar o que eles vão pensar de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 3, depois eu vou ler esse texto inteiro, para a gente discorrer ele, mas só para se ter uma ideia, ele fala que a nossa vida é como uma carta viva. Então as pessoas lá fora, elas não leem a palavra, mas elas leem a nossa vida. E é a nossa vida, o nosso procedimento que vai determinar o que eles conhecem e quem é Deus para eles. Aí eu pergunto para vocês, quando as pessoas olhem para cada um de vocês, inclusive para mim, elas estão vendo Deus ou elas estão vendo uma pessoa mimada, uma pessoa ciumenta, uma pessoa vingativa, uma pessoa que rouba? Eu acredito de maneira nenhuma que nós não temos nenhuma dessas características. Eu ia falar desqualidades, imagina. Nós não temos nenhuma dessas características, queridos, porque nós procuramos viver um bom procedimento. Eu acredito que eu estou diante de pessoas que estão dispostas e disponíveis para mudar dia após dia. E quando eu estava meditando, lendo esse texto, eu me lembrei até mesmo dos procedimentos. Por esses dias, eu tenho falado bastante aqui de situações do meu trabalho que eu tenho passado, e isso tem edificado muito a minha fé e tem me feito crescer bastante, e eu quero mesmo compartilhar com vocês essas coisas. Porque, assim, existem pessoas que se dizem cristãs, se dizem uma carta viva, mas, na verdade, o procedimento dela não identifica que essa carta é realmente uma carta vinda de Deus. E eu, no caminho, estava pensando em um exemplo. Como nosso pai gosta muito de exemplo, eu falei, Deus, me dá um exemplo também, né, para mim, sou filho, então, para ter um exemplo. Aí eu fiquei, eu imediatamente me veio à memória aquilo que eu tenho feito bastante nesses dias também, que é a academia. No nosso caso, eu faço cross e lá nós vemos pessoas de todos os portes físicos. Você vê pessoa que iniciou agora, que está tendo uma mudança no seu corpo. Você vê pessoas que já estão há tempos, mas quando você olha para o corpo da pessoa, ele não mudou tanto. Aí você vê outras pessoas que também estão lá há tempo e você vê um corpo totalmente mudado. Aí eu pergunto, o que determinou a mudança do corpo daquela pessoa não foi atividade física, porque todos nós fazemos a mesma atividade física naquele lugar. Tanto quem tem um corpo saradão, como quem tem um corpo mais redondinho. O que vai determinar a condição do seu corpo, a visibilidade do seu corpo, não é somente o tipo de exercício que você faz.
Agora eu quero trazer para o contexto da igreja. O que vai determinar o seu corpo, o seu tipo de carta a ser transmitido lá fora, não é o tipo de exercício que você faz aqui na igreja, que é, comparando com o exercício, as coisas que nós temos aprendido aqui, sobre amar o próximo, tudo que a palavra tem nos instruído. E todo mundo está aqui, nós estamos fazendo o mesmo exercício, praticando o amor, mas o que realmente muda o corpo de uma forma visível é o que a pessoa se alimenta. E lá no Cross você vê muito isso. Tem pessoas que são boas, que são, assim, totalmente resistentes. Você olha e fala, rapaz, como é que ela consegue fazer um negócio desse, cara? Aí você vai fazer, você acha que é fácil, não faz o negócio. Mas você fala, cara, a pessoa não tem aquele porte bonitão e faz o negócio. Por quê? Porque o que determina essa aparência na vida dela é o que ela se alimenta. Então, o seu corpo, ele transmite, ele externa o que você se alimenta. Ele é uma resposta, ele é um resultado do que você se alimenta. E nós somos uma carta viva. Nós somos o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, amados, nós devemos nos alimentar bem, para que esse corpo seja um corpo bonito aos olhos das pessoas lá fora que não conhecem a Cristo, a ponto delas olharem e desejarem estar aqui. Agora, se eu estou aqui, mas eu tenho a mesma atitude que alguém lá fora, que as pessoas lá de fora, se eu me alimento das mesmas coisas que as pessoas lá fora, elas não vão ver diferença nenhuma e não vai ter desejo nenhum em vir para cá. Que a gente também escuta falando, eu vou ser crente igual fulano, para quê? Mais fácil eu ficar do jeito que eu estou. Porque não tem uma vida transformada. E a nossa vida, ela é transformada pela palavra. Nosso espírito, a partir do momento em que nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo, ele já nasceu de novo, então está tudo bem, nós adquirimos a salvação pelo sacrifício. E se a gente não tomar cuidado, as nossas atitudes, ao invés de trazer luz, acaba trazendo trevas, de uma maneira até mesmo inconsciente às vezes. Por isso que nós devemos bem muito orar em outras línguas, bem muito meditar na palavra, renovar a nossa mente, para que todas as vezes que precisar espremer a nossa vida, sair de nós apenas a palavra e luz e vida. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 18, 20, 21, que do fruto da boca o coração se farta, e do fruto da boca e dos lábios o coração se farta. E daí no 21 fala assim que morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza, ele come do seu fruto. Então você deve dizer, falar aquilo que está à altura da palavra. E talvez uma fala sua, ela pode ser até premeditada quando você tem tempo para argumentar sobre algo. Quem aqui nunca errou em casa e daí você começa a pensar no que você vai falar para tentar, amenizar a situação, aleluia. Mas agora eu te digo, uma reação, ela não pode ser premeditada. Quando alguém trupica, bate no você no trânsito, alguma coisa assim, é a reação que vai expressar realmente o que está dentro de você. E se você está se alimentando de morte ou vida, isso está diretamente ligado ao que você ouve, ao que você vê e ao que você fala. Porque também não adianta a gente vir aqui, ouvir a palavra, ver a palavra, mas quando falar algo totalmente contrário à palavra. É isso que nós temos aprendido aqui desde que o Rema chegou no Brasil através do apóstolo Bud, com o ministério Verbo da Vida, de uma direção que Deus deu para ele. A gente não tem problema nenhum em falar as mesmas coisas, porque para nós é mesmo segurança falar as mesmas coisas, porque é isso que nos trouxe até aqui.
essa confissão correta da palavra, essa vida íntegra que trouxe o ministério e fez com que o ministério, o Verbo da Vida, chegasse até onde está hoje, reconhecido mundialmente como uma igreja que tem caráter, como uma igreja idônea. E nós fazemos parte dessa igreja, então nós devemos, como obrigação nossa, como filhos dessa casa, transmitir essa idoneidade, não um valor, Verbo da Vida, mas um valor da palavra. Amém. Porque o Verbo da Vida, ele não faz nada além do que pregar a palavra. Amém. É isso que nós fazemos, é isso que nós falamos, é isso que nós ensinamos, é isso que nós aprendemos e é isso que nós vivemos nesse lugar. Amém. A palavra, ela nos transforma, sim, ela nos transforma, quando nós deixamos ser transformados por ela. O Ministério Verbo da Vida, ele é reconhecido por ter uma firmeza doutrinária e um bom caráter. Isso, inclusive, muitas vezes faz com que pessoas que não estão dispostas a serem moldadas por ela, pela palavra, elas procurem outras igrejas. Não que as outras igrejas seja ruim, só aqui que presta, não, longe disso, de maneira nenhuma. Aonde a palavra da fé, a palavra de Deus está sendo ministrada e houver salvação, amém. O que importa é a salvação de almas, foi para isso que Jesus morreu. Mas nós também precisamos, para viver uma vida boa nessa casa, nessa terra, nós devemos ter algumas coisas ajustadas em nós. E a maioria das pessoas, elas sempre param no mesmo lugar, na mesma coisa, na mesma correção. Então, às vezes, o crescimento, ele não expande na vida de pessoas, porque elas saem de igreja em igreja, parando nas mesmas coisas. E isso faz mal, por quê? Porque se eu estou aqui e o que eu estou ouvindo aqui não me agrada, eu vou para outro lugar, eu não estou buscando a palavra, mas eu estou buscando satisfazer o meu próprio desejo. Ou, às vezes, alimentar aquele pecado que eu insisto em esconder, e quando vai mexer nele, eu falo, não, aqui não, deixa, daqui não dá mais para mim. Ou, às vezes, não é nem pecado, às vezes é só um peso, um sofisma, ou um hábito ruim que nós temos, que talvez não seja nem pecado. Porque, por exemplo, se você não meditar na palavra, é lógico que você, com o tempo, você vai se distanciando cada vez mais. Mas o fato de você vir e ficar meditando na palavra faz com que as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Nós vemos pessoas aqui que nunca foram pressionadas a nada, tinham vícios de fora, mas com o tempo, com a exposição da palavra, com se deixar ser tratado por Deus, esses vícios foram arrancados de uma forma natural. Porque você não pecar não deve ser algo difícil. Difícil no sentido de você tem que todo dia acordar falando, meu Deus, eu preciso viver uma vida santa, eu não posso olhar para uma mulher na rua. Se você está pensando assim, de verdade, no caso de homens, você já está vivendo uma vida carnal. Porque isso está expondo a sua carnalidade para aquela área. Agora, se você levanta de manhã e tem um tempo, um devocional, e eu sei que às vezes não é todo mundo por conta da correria do dia a dia, mas o devocional que eu digo é você entrar no carro e já lembrar de que Deus é bom, de que Ele preparou aquele dia para você, que você vai ter um dia maravilhoso. Isso já mostra que você está sintonizado com Deus. Você já nem pensou no pecado, você já nem pensou em alguma coisa que poderia acontecer durante o dia, não, porque você está focado aonde? Você está focado no reino, você está focado naquilo que Deus ele tem preparado para nós. Aí você vê, quando as pessoas se esforçam demais externamente, é porque elas não estão sendo cheias internamente. Porque quando você está cheio internamente no seu espírito, alimentando ele, tudo o que vai sair vai ser aquilo que já está dentro de você.
Então, vai ser mais fácil viver uma vida santa, vai ser mais fácil amar o próximo, vai ser mais fácil perdoar o próximo, vai ser mais fácil a gente guardar a nossa língua quando alguém falar. Eu sei que cada um tem uma área que o diabo insiste em perturbar a gente. Faz parte, a vida dele é essa, ele não tem o que fazer. Se tem um bicho que é vadio, é ele. Não faz nada. O serviço dele é ficar o dia inteiro perturbando a gente. Então, ele tem muito tempo. E como ele não precisa de dormir mesmo, aí que ele tem mais tempo ainda. Porque até no nosso sonho, às vezes, ele quer se intrometer. Agora, você pensa, se ele tem tempo para fazer tudo isso, ele te conhece melhor do que você mesmo. Porque tem coisas assim que ele sabe no seu olhar. Ele fala, Então, ele fez isso com Jesus, queridos. Jesus é o nosso maior exemplo, e ele foi tentando Jesus nas áreas durante 3 vezes, até um ponto em que a Bíblia ainda fala que quando Jesus repreendeu ele a 3ª vez, ele se ausentou até um tempo oportuno, ou seja, ele ainda ia procurar uma oportunidade de tentar Jesus novamente. E se ele fez isso com o Filho de Deus, imagina a gente, né? Vamos lá, abra comigo, só para eu concluir essa parte de ser moldado na igreja. Às vezes tem pessoas que saem, né, e procuram outras, mas graças a Deus pela nossa vida. Não importa se você está aqui 1 dia, 2 dias, mas se você está aqui hoje, é porque você já aceitou ser moldado pela palavra. E ela tem surtido efeito na sua vida, a ponto de você querer mais, a ponto de você buscar essa transformação. Então, isso já faz de nós pessoas privilegiadas, porque nós poderíamos estar em casa, depois de um dia cansativo. Eu acredito que todo mundo aqui teve um dia cansativo. Quem não trabalha na rua, trabalha em casa. Eu descobri durante uma fase da minha vida, quando eu não trabalhava na rua, que o serviço em casa é pior do que o serviço na rua. Porque você trabalha, não ganha nada, teoricamente, de dinheiro, e o serviço não tem fim. Rapaz, é como a luz da aurora, ele brilha mais e mais todo dia. Rapaz, na casa da minha sogra, então, a louça parece que ela brota da pia, assim, ó. Você chega lá, vou agradar a sogra, você lava a louça, você vira as costas, você olha, está lá de pia. Eu falo, rapaz, que só vai entender, gente, não que ela deixa a louça bagunçada, não, que ela faz bolo e cada, como é que fala? Cada receita de bolo, ela suja ali um punhado de vazia. Então, aquilo que você gastou meia hora para limpar, ela suja em 10 minutos, rapaz, é uma benção. Vamos lá, abra comigo em Deuteronômio 30, no verso 16. Deuteronômio 30, 16. Diz assim: se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos, guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-las. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás e não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje como testemunho, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, e vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade,
para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu a dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu gosto muito do exemplo que o pastor dá aqui. Eu amo esse exemplo, que sempre tem alguém que nunca ouviu, né? No verso 19 diz, né? Eis que eu propus diante de você a vida e a morte. Deixa eu pegar um. Vocês não estão vendo, tá, gente? Eis que eu propus diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Não é isso que Deus está falando? Escolhe a vida. Ele está dando um sinal para você escolher a vida. Então, escolhe a vida. O que é a vida? Como, aonde que eu acho a vida? A vida é isso aqui. A vida é isso aqui. A palavra, ela nos traz vida, ela nos transforma, ela nos molda, ela tira tudo que a gente não consegue tirar sozinho da nossa vida. Ela é capaz de dividir juntas e medula, ela é apta para fazer isso, a palavra. Nós devemos renovar a nossa mente todos os dias com a palavra. Mas como que nós fazemos isso? Meditando na palavra. Simples assim, não tem outra maneira. E como que você medita na palavra? Lendo ela, mas também ouvindo ela. Ouvindo homens de Deus falando o que a palavra nos orienta. Ouvindo boas músicas. De verdade, se você escuta qualquer coisa, quando a pressão vier sobre sua vida, vai sair de dentro de você qualquer coisa. Não tem como um pé de jabuticaba dar amora. Pé de jabuticaba vai dar jabuticaba. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas, então, como que a gente deve viver a nossa vida? Simplesmente viver na palavra. Não tem o que complicar, não tem o que rodear. Ela é tão simples que às vezes é até difícil ser vivida para algumas pessoas que não estão dispostas a ser mudadas. Porque Deus, Ele jamais vai colocar uma arma na sua cabeça e falar, aceita ou morre. Ele já falou, escolhe a vida. Só que Ele te dá a escolha, porque Deus, Ele é um Lorde, tão Lorde, que Ele te dá a opção de escolher, porque Ele respeita a sua decisão. Mas glória a Deus que nós estamos aqui, nós decidimos viver por ela, nós estamos dispostos a mudar. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, que quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus, Ele se esquece deles. Se tem uma coisa que Deus tem, no caso de um pecado arrependido, é a amnésia. O diabo não tem, de maneira nenhuma. Quem perdoa é Deus, o diabo anota no caderninho. Né? O diabo, nós não, aleluia. O diabo anota no caderninho, por quê? Porque ele insiste em querer te condenar na mesma coisa. Sempre. Que talvez você está orando e pedindo para Deus um perdão que Ele já concedeu, que você já se arrependeu, e Ele vira e fala para você, perdão do quê, meu filho? Não lembro de nada que você fez. Esse é o nosso Deus. Ele nos ama, Ele quer ter relacionamento conosco, independente do que a gente fez, independente até mesmo de quando a gente erra. Um filho, ele faz arte. Né? Quem é pai aqui sabe, quem não é pai pensa num irmão. O irmão fez arte, e quem é filho único pensa num amigo que você gosta bastante. Aí vocês brigaram ali e tudo, né? Mas quando dá 5 minutos depois, se um chegar perto do outro e pedir perdão e falar, vamos brincar, vamos comer alguma coisa, todo mundo é assim, você vai perdoar e você vai esquecer e a vida que segue, sabe? Quando no caso de pais, né, quando um filho faz arte, você vai e corrige o filho. Se o filho ficar bicudo, você continua com ele ali de castigo, do jeito dele. Mas se ele se arrepender e vir pedir perdão, às vezes, se a gente não tomar cuidado, nosso coração é tão mole que a gente até
desfaz aquilo que a gente prometeu que ia fazer. Não devemos, né? Porque a gente tem que ter palavra. Então, se você falou que vai ficar 2 dias sem celular, vai ficar 2 dias sem celular. 2 dias só ainda. Agora, se falar, queridos, no caso de filho, faça. Porque se você não faz, ele não vai ver uma firmeza em você. E daí, quando ele precisar de alguém firme, ele não vai conseguir olhar e identificar em você uma pessoa firme. Isso é só um adendo para a ministração. Porque nós procuramos um porto seguro. E, no caso de filhos que não estão ainda aptos para andarem sozinhos, eles sempre vão procurar alguém firme. E se você vê uma pessoa que é mole ou que fala, vou fazer, e não faz, quando essa criança olhar, ela não vai... Você pode ver um professor, muitas vezes, que é amoroso, mas é duro na escola. É o que as crianças mais gostam. Quando ele é amoroso, não quando ele é ruim. Né? Porque existe uma diferença muito grande em você corrigir em amor e você corrigir por ruindade. Amém? Isso é só um... Vamos voltar para cá? E no verso 20 desse texto, ele fala do nosso benefício em amar ao Senhor e escolher a vida. Diz assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu. Nesse contexto aqui de Deuteronômio, Deus estava falando com o povo de Israel que iria assumir a terra de Canaã após o seu período no deserto. Então, ele estava dando as instruções para esse povo, para como eles deveriam proceder naquela terra. Só que hoje, em Cristo, na nova aliança, nós não dependemos mais desse espaço geográfico para possuir essa terra prometida, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foram doadas em Cristo. Então, hoje, para desfrutar de todas essas promessas que eram geográficas, nós não dependemos mais dessa condição. Você não precisa ir para os Estados Unidos para ser abençoado, você não precisa ir para São Paulo porque o salário de lá é maior, você não precisa receber uma proposta para ir para outra cidade, a qual vai te tirar do propósito porque você vai ganhar mais. Não, você deve permanecer no centro da vontade de Deus, porque é lá que você vai possuir todas essas promessas feitas para Ele, por Ele, para nós. Em 2 Coríntios, eu já estou encerrando, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 2, o que eu iniciei ministrando sobre nós sermos uma carta viva, é nesse texto, nesse contexto que o apóstolo Paulo ele está falando com a igreja. Ele fala assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, e estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tintas, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, comparando com a lei que foi dada para Moisés. Não com pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário. A nossa suficiência, ela vem de Deus, ao qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra, falando da lei, ela mata, mas o Espírito, ele vivifica. E se o ministério da morte, cravados por letra em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar as faces de Moisés por causa da sua glória e do seu rosto, ainda mais desvanecência,
8. Não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. 10. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece mais diante da atual, sobre excelente glória. Hoje nós, como cartas vivas, nós somos essa luz que Moisés ele representava no seu corpo físico. Hoje a gente carrega ela e as pessoas vão olhar para nós e elas devem enxergar uma solução para aquilo que elas procuram tanto a vida inteira e nunca encontraram. Elas procuraram nas drogas, elas procuraram na prostituição, elas procuraram na traição, elas procuraram na pornografia, mas elas não encontraram em nenhum lugar o que elas buscavam, porque nem elas mesmas sabem o que procuravam, mas nós carregamos o que elas procuram. É nosso papel ser essa carta viva, para que as pessoas possam ler e falar, rapaz, eu preciso do que você tem. E isso não é difícil para nós só precisamos de uma coisa, negar a nós mesmos, negar os nossos desejos da carne, engolir sapo muitas vezes. Eu tenho um exemplo, em casa, de longanimidade, que é amar, não parece, né, porque ela é mais agitada que eu, mas no serviço, ela passa por diversas coisas lá, e ela se cala, e às vezes eu, acho que por causa de ser esposo, né, quero proteger, eu fico indignado, dá vontade de eu ir lá e resolver, e falar, beia, sabe, brigar com o povo, dá vontade de verdade, mas ela pega e fala, não, quem me justifica é Deus. E sempre, queridos, todas as situações que se levantam e ela permanece calada, Deus, mais cedo ou um pouquinho mais adiante, Ele honra a vida dela, e ela, eu tenho visto isso, nunca passa de uma maneira envergonhada. Por quê? Porque ela decidiu ficar com a palavra, amando as pessoas, engolindo muitas vezes aquilo que a gente quer falar, porque não é porque os outros falam, eu sou crente, mas não sou bobo. De verdade, às vezes a gente precisa ser bobo. Porque as pessoas, elas, de uma forma até inconsciente, elas nos provocam querendo ver o que tem aqui dentro. E a provocação das pessoas lá fora seria como se fosse uma mão apertando uma esponja, querendo ver o que tem dentro dessa esponja. E é só nesse momento de pressão em que as pessoas nos apertam, que elas vão ver o que tem dentro de nós. E eu creio que eu estou diante de pessoas que estão melhorando, assim como eu, cada vez mais. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. Sabe, as pessoas vão poder confiar em nós para pedir oração, para poder ter uma transformação de vida, porque nós somos essa carta viva, amém? O pessoal do louvor pode vir para cá já. Para encerrar, eu quero ler o texto de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, no verso 1, ele começa a epígrafe do texto, que está lá em cima. Está escrito assim: aceitar a Cristo é o maior ganho. No caso, eu não sei se a epígrafe do Revista e Atualizada está esse texto também, porque aqui eu estou lendo na versão King James. KJA, se tiver aí. King James atualizada. Diz assim, no versículo 1, quando o apóstolo Paulo está escrevendo: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porquanto nós é que somos a própria circuncisão,
todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não depositamos confiança alguma na carne. Aí ele continua falando a respeito das pessoas que estavam lá e tal. Aí no verso 12, ele também, nesse contexto, ele fala que ele aprendeu muitas coisas no passado, mas tudo que ele aprendeu, ele considera como perca por causa de Cristo. Então, ele estava focado naquilo que ele aprendeu após a sua vida em Cristo. Aí, no verso 12, diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, eu vou caminhando, buscando alcançar aquilo pelo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Essa palavra perfeito, ou que está no início do verso 12, é a mesma palavra que Deus ele disse para Abraão lá em Gênesis, que ele fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito está relacionada a ser completo. O pastor ele sempre fala isso aqui, e isso me marca todas as vezes que eu escuto, porque ser completo é você ter tudo o que você precisa, é ser completo, não ter falta de nada. E como que nós vamos buscar ser completo? Através disso, ele ainda fala, não que eu tenha alcançado tudo e seja já completo hoje. Entretanto, eu vou caminhando, buscando alcançar aquilo para qual também fui alcançado por Cristo. Ele vai procurando melhorar na sua vida, no seu dia a dia, nos seus afazeres cada vez mais, porque ele sabe que a grande salvação que ele recebeu não é algo que nós podemos comprar ou que nós poderíamos adquirir por mérito, mas foi a graça que nos alcançou. Então hoje, como retribuição à graça e ao amor de Deus, nós vivemos essa vida completa. Nós procuramos olhar para o alvo, nós procuramos ouvir a mesma coisa, como ele mesmo disse, que ele não tem problema nenhum em falar a mesma coisa, porque para nós é segurança ouvir essas mesmas coisas. Aí no verso 13 ele fala assim, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos nós alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar desta mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensai de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Um outro ponto é, não se julgue, não se condene por conta de não ser completo hoje. Se existe alguma área da sua vida que você tem um pouco mais de dificuldade ou que passa por alguma dificuldade, você olha para outra pessoa e fala, nossa, aquela pessoa já consegue fazer isso, eu ainda não, eu ainda tenho dificuldade. O apóstolo Paulo está sendo muito claro nisso, dizendo que você deve caminhar na medida da perfeição em que já atingimos. Então, se você já chegou até aqui e esqueceu das coisas que para trás ficaram, você já é um vitorioso. Deus ele não vai te julgar pelo que você ainda não conseguiu deixar, mas Ele vai te julgar pelo que você já deixou, mas decidiu voltar e pegar novamente. Aí sim, porque daí você se torna culpado. A Bíblia chega a dizer que você está, quando você retorna para esse caminho, crucificando a Cristo novamente. Mas Ele nos deixa bem claro, eu amei esse texto e eu quero concluir com ele, que é essa parte em que nós devemos sempre pensar
que nós já chegamos até aqui. Então, nós devemos estar não acomodados, mas satisfeitos com o que Deus já fez na nossa vida até esse momento. Não deixar o diabo colocar condenação na vida de ninguém. Não deixar ele falar para você que você não pode, que você é incapaz, ou que você não é digno de receber todas as promessas de Deus para você. Você é sim, porque em Cristo Ele te fez digno de todas as promessas. Mas o fato de a gente já saber tudo isso, nós devemos procurar, como disse o apóstolo Paulo, prosseguir para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, mas prosseguir para o alvo. Nós não vamos parar, nós não devemos estagnar a nossa vida de maneira nenhuma, porque é esse caminhar com Cristo que vai nos fazer atingir a perfeição da varonilidade que Deus tem preparado para cada um. O seu chamado, o plano divino para a sua vida, ele já foi feito, Deus ele já estabeleceu, já está pronto, já está tudo feito. O que ele precisa é somente do seu sim. Até o como as coisas vão acontecer, ele já sabe como fazer. Você não precisa se preocupar, é só você dizer sim todos os dias, que ele vai te levar aonde ele sempre preparou para você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu sei que ela é carregada de poder e que ela é responsável por frutificar em nosso coração. Muito obrigado, Pai, pelo solo do coração dos meus irmãos, cada um que está aqui. Eu sei que são solos férteis. Eu sei, Pai, que se existir alguma terra um pouco dura, ou se existir alguma terra com alguma falta de algum nutriente, Pai, a sua palavra ela tem todos os nutrientes necessários na nossa vida. E o teu Espírito, ele é encarregado de nos ensinar todas as coisas. Eu sei que o Senhor nos mostra todas as coisas que devemos fazer, que devemos deixar. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor é o maior interessado em nosso crescimento. Não existe nenhuma disputa em nosso meio, Pai. Não existe competição em nosso meio. Cada um está correndo a sua carreira. E eu declaro, Pai, um crescimento na vida dos meus irmãos. Será mais rápido, será mais leve. Aquilo que nós tínhamos dificuldade até o dia de hoje, esse peso, Pai, que nos atrapalhava a correr a carreira, ele não será mais um impedimento para nós. Nós esquecemos as coisas que para trás ficam. Nós nos perdoamos, Pai, porque o Senhor já nos perdoou. Nós nos arrependemos e nós nos perdoamos. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor que nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Na minha casa e provai-me nisto. Quando o texto diz provai-me nisto, não está dizendo de colocar Deus à prova. Agora você é obrigado, Deus, a me abençoar. Não nesse sentido, mas essa palavra provai-me nisto é fazer prova de mim. É o tipo de coisa que eu nunca vou conseguir, por mais que eu tenha palavras, mostrar para você o quanto saboroso é algo, se você não provar. Quem está comigo? A versão viva de Malaquias 3:10 tem uma expressão que eu gosto muito. Ela diz assim no final do texto: experimentem, deem-me uma oportunidade de provar que isso é verdade. É o tipo de coisa, gente, que só fazendo para saber. Só fazendo para saber. Ai, pastor, será que dá certo? Como assim? Será? Pergunta para quem fez. O Marco não falou que faz crossfit lá e deu certo? Você pode pensar, será que dá certo?
Vai lá, ué, aleluia, né? Agora, claro que a gente poderia estender a explicação e tem princípios, né, na nova aliança, não é mais somente como a lei dizia que se eu fizer, o cumprimento daquilo já era o suficiente para que Deus me abençoasse, repreendesse devorador, migrador e cortador. Mas e na nova aliança, então, como é que funciona? Se todos os demônios já foram repreendidos na cruz, inclusive esses dois aqui, devorador, cortador e todos os or que tem. Por que eu devo fazer, então, na nova aliança, se todos os demônios já foram repreendidos, então agora eu não preciso mais, não. Na nova aliança a gente faz por gratidão. Eu não preciso. Dá um envelope para mim aqui, Sam, por favor. Obrigado, viu? Eu não preciso que as pessoas coloquem o nome no envelope e o valor e tenha um painel ali na porta da igreja dos dizimistas. Não precisa que no culto de ceia a gente fala, Marco, esse mês você está fora da comunhão dos santos. Ó, não entrega pão e vinho para ele não, viu? Porque ele não dizimou. Olha que absurdo, gente. Quem está comigo? Até porque o livro de Coríntios, Nova Aliança, as cartas para a igreja, o corpo de Cristo diz, Deus ama quem faz com alegria, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria. Então, na nova aliança, vai mais somente do cumprimento, mas está ligado também à condição do coração. Até porque o livro de Hebreus chega a dizer, uma coisa sendo feita em um lugar, mas recebidas em dois. O livro de Hebreus diz assim, aqui, homens mortais que recebem, mas ali, aquele que se testifica que vive. Aleluia. Então, na nova aliança, eu devo fazer e voltar para o meu lugar aprovado. Quem entendeu alguma coisa aqui hoje? Aleluia, amém? Então, a gente não faz isso forçado. Não precisa ter medo do seu gás acabar ou do chinelo arrebentar. Aleluia. Mas é porque é um princípio. Na terra prometida é assim. Desde o primeiro dia que eles entraram na terra prometida, Selma, o maná cessou. Porque agora a terra prometida iria produzir para os filhos de Israel aquilo que eles plantassem. Então agora na nova aliança eu também vou receber desse princípio de plantio e colheita. O livro de Gálatas diz isso. De Deus não se zomba. Certamente tudo que o homem semeia, ele colhe. Eu estou vendo uma alegria tão grande na igreja nessa hora, aleluia. Mas é verdade, tá bom? Você pode conferir aí na sua Bíblia se essas coisas que eu falei não está escrito. Mas os diáconos, por favor, pode passar os envelopes. É diaconisa, é verdade. Desculpa aí, gente, é diaconisa, aleluia. Você pode fazer isso também ali, na maquininha de cartão. Você pode fazer isso via Pix, a gente só pede se você usar esse recurso, né? Do Pix, envia o comprovante ali para a Aline, para que a gente possa saber que é de Moreira César, porque você vai perceber que essa conta é da igreja de Guaratinguetá, porque a igreja de Moreira César, por enquanto, ainda não tem um CNPJ aberto, é um processo que nós estamos passando ainda para que isso aconteça e a gente tenha a nossa própria conta. Amém? Está comigo? Você pode ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, Pai, por esse tempo, te agradeço, Pai, pelo bom lugar em que eu fui plantado e pela integridade, Pai, da Tua palavra. Te agradeço, Pai, por pessoas que estão mesmo disponíveis para expor a verdade da palavra para a nossa vida, para que a gente não venha ser enganado, para que a gente não venha ser levado por qualquer vento de doutrina, mas em nome de Jesus estejamos firmes, Pai, alicerçados doutrinariamente, para que a gente venha mesmo ser firme, Pai, e não levado por ventos como ondas do mar, o livro de Tiago diz, mas aquilo que a Tua palavra diz, sendo uma verdade para mim, sendo uma verdade para nós, e o Senhor garante na Tua palavra, que a palavra de Deus é carregada de poder, então nós sabemos que o cumprimento dessa palavra também vai acarretar, Pai, em poder de Deus, em favorecimento para a nossa vida, e o cumprimento desses princípios, Pai, estão exatamente agora abrindo as janelas do céu sobre nós, e nós acessamos pela fé, no nome de Jesus, a tudo aquilo que o Senhor tem disponibilizado para nós, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, pode trazer para cá, aleluia, oh aleluia,
Você é abençoado? Amém. Então se prepara, viu? Porque você vai desfrutar de coisas que nem o seu dinheiro paga. Amém? Aleluia. Provérbios 22 diz isso. Que a bênção do Senhor, a gente estava cantando agora há pouco, né? Eu sou abençoado. Provérbios 22 diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Essa palavra desgosto também significa trabalho forçado. Então, só porque eu sou abençoado por Deus, eu já estou sendo enriquecido em nome de Jesus. Só alguns recadinhos aqui para a gente encerrar. Domingo, a gente está de volta, fortalecendo a visão, lá em Guaratinguetá, às 9 da manhã, sempre, todo mundo está super convidado. Depois a gente está de volta aqui, no culto da família, às 18 horas, convide pessoas, em nome de Jesus, que eu sei que vai ser um tempo bom. O que vai ser servido no domingo vai ser nuggets, na air fryer, pode... Brincadeira, gente, para quem não sabe, é porque eu sou abençoado, né, eu sei, aleluia, né? É que eu sou um apreciador da gastronomia, mas eu não sei cozinhar. Então eu falo que a única coisa que eu sei fazer na cozinha é nuggets na air fryer, então vai ser isso que vai ser. Eu sei que é o pão vivo, mas é só para você entender que é o pastor que vai ministrar, amém? Então, presta atenção nessas duas datas aqui também, esses dois para a gente encerrar. Terça-feira, dia 28/10, vai ter aqui na igreja de Moreira César, às 20 horas, uma reunião com as mulheres. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Então, marque aí na sua agenda, você que é mulher e você que é homem, não venha, amém? É coisa de menina, vai ser papo estrogênio, não testosterona. O testosterona a gente deixa para outro dia, daí a gente conversa. E no dia 8/11, às 19 horas, cai num sábado, a gente vai ter aqui em Moreira César também, uma reunião com os jovens, aleluia. Eu sei que é um trabalho que a gente mesmo está iniciando, a gente precisa mesmo fazer isso, mas eu sei que vai ser um tempo maravilhoso, então eu encorajo você a vir. Pastor, como é que vai ser? Vai ser um culto? Não vai ser culto não, nesse formato de culto, né? Nessa liturgia de culto, mas vai ser algo bem legal, eu encorajo você a vir, e já tem um ministro aí, aleluia, mas vai ser bênção, em nome de Jesus, pode ficar tranquilo, que eu não vou levar vocês para uma furada, né? Pode ficar tranquilo, e ó, eu garanto para vocês, da última vez que a gente se reuniu aqui, quem lembra que a gente teve um tempo maravilhoso, né? Depois, né, da oração, da palavra, lá no fundo, né? E eu sei que Deus vai nos inspirar de novo para fazer algo bem legal. Então, cria mesmo aí expectativas que vai ser bom. No mais, João 7,53, aleluia, bota aí para a gente encerrar. Isso é um texto bom para a gente ir para casa, né? E cada um foi para a sua casa. Então vá em paz, em nome de Jesus, sejam abençoados na prática da palavra, no nome de Jesus.